Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Prezados amigos, prezadas amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o Gênesis, no capítulo 44, entrando agora no versículo 18, a intervenção de Judá, que é um dos irmãos de José. Então Judá, aproximando dele, disse: Rogo-te, meu senhor, permite que seu servo faça ouvir uma palavra aos ouvidos do meu senhor, sem que tua cólera se inflame contra teu servo, pois tu és como o próprio Faraó. Meu senhor havia feito essa pergunta a seus servos: tendes ainda um irmão? E respondemos a meu senhor: nós temos o velho pai e um irmão mais novo, que ele nasceu da velhice. Morreu o irmão deste, ele ficou sendo o único filho de sua mãe, e nosso pai o ama. Então disseste aos teus servos: trazei-mo, para que eu ponha meus olhos sobre ele. Nós respondemos a meu senhor: o menino não pode deixar seu pai. Se ele deixar seu pai, este morrerá. Mas insististe junto aos teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, não sereis mais admitidos em minha presença. Então, nós estamos percebendo aqui o seguinte: o José, na verdade, ele queria reunir a família. Ele queria conhecer a família dele, ele queria rever o pai, ele queria rever o irmão que ele não sabia que tinha. E aí, o que acontece? Qual é a informação que nós podemos tirar disso aqui para nós? É a questão da família. Essa parte do Gênesis, ela fala muito sobre família, essa coisa que está tão desagregada hoje. Nossa, como que nós vemos aí pessoas querendo destruir famílias, ao invés de reconstruir, de preservar a família. Nós estamos vendo isso muito nos tempos atuais, sabe, prezados amigos? Pessoas aí divulgando nas grandes mídias essa desagregação mesmo, as novelas, e livros, às vezes histórias, e coisas novas que surgem aí, que estão sendo levadas a efeito, onde a família realmente está perdendo um pouco esse sentido. Olha, é bom a gente pensar, não é? Por que José quis tanto a família dele? E nós vamos aqui entender que José era o grande médium daquele processo todo. Ele era o grande médium. Ou seja, ele recebia todas as informações do mundo espiritual, estava junto com o mundo espiritual. Então, essa busca dele pela família era exatamente isso. Nós temos que preservar essas pessoas, esses espíritos que nasceram lá no braço hebreu dos exilados de Capela. Com certeza, lá no planeta de origem deles, eles não deram valor à família, como nós estamos vendo aqui hoje. Então, eles chegaram aqui com muito problema familiar. Sabe? Por exemplo, os egípcios, os arianos e os hindus, não consta que eles tiveram esses problemas. Mas os hebreus, sim, tiveram. Então, eles tinham que formar família. Eles eram muito ligados àquele patriarcado, aquela coisa de pai, de primogenitura, numa reestruturação de família. Provavelmente, sabe, eles fizeram lá em Capela aquilo que muitos estão fazendo aqui hoje. Muitas pessoas aí que vão para a televisão sem a menor condição, olha, tem programas de televisão aí que são lamentáveis em termos de essa estrutura de família. Vão lá pessoas jovens, às vezes uma pessoa que canta um pouquinho, sabe tocar um instrumento, e chega lá dando opiniões, sabe, assim, complexas. Às vezes atrizes, atores, que são ótimos talentos na dramaturgia, mas enquanto pessoas, sabe, que estão assim na sociedade, tem pouca condição de ficar dando opiniões. Essa questão de família é um estudo sociológico, é um estudo antropológico muito profundo. Para eu chegar lá na televisão e botar uma saia curtinha,
ou botar uma camiseta sem manga e mostrar um bíceps forte, assim, e sair dando opiniões. Amigo, tome cuidado, não dê opinião daquilo que você não sabe. Então nós estamos vendo aqui que José queria realmente reunir a família, porque entendia o valor da família. Não é fácil não, prezados amigos. Se você tem uma ideia melhor do que a família, dê para Deus a tua ideia. Mas porque Ele fez assim. Está vendo como que a gente não está entendendo as coisas? Então nós estamos querendo desagregar alguma coisa feita por Deus. Então tem que mandar lá um recado para Deus. Olha, Deus, essa questão de família aí não funciona não, o senhor fez errado. Melhor assim, assim, assim. E aí nós vamos ver que, será que seria melhor mesmo viver sem família? Sabe, uma referência de pai, de mãe. Aí nós seremos animais racionais, que aí não formam família. A mãe cria, né, acasala com o pai, cria o filho, quando o filho começa a andar, tchau e benção, agora você cuida da tua vida. Não tem um laço de família. Então nós já temos esse exemplo lá do passado. Agora não, agora nós temos os laços familiares, temos os nossos pais, avós, esposa, filhos, irmãos, tios, enfim, quanta coisa boa que isso pode gerar para nós. Mas nós arrumamos uma confusão com família. A gente acha que todo mundo está errado, só a gente que está certo. E aí vai dando essas situações aí. Quando, pois, retornarmos à casa de teu servo, meu pai, nós lhe relatamos as palavras do meu senhor. E quando nosso pai disse, voltai para comprar um pouco de víveres para nós, respondemos, não podemos mais lá no Egito. Não desceremos a não ser que venha conosco nosso irmão mais novo, porque não será possível sermos admitidos à presença daquele homem sem que nosso irmão mais novo esteja conosco. Então era a imposição de José. Olha, você vai ter tudo, mas traz um menino. Eu quero conhecer o meu irmãozinho, que eu ainda não conheço. Está vendo a busca de José para conhecer a família dele? Para conhecer o que ele não conhecia ainda? Então teu servo, meu pai, nos disse, vós bem sabeis que minha mulher só me deu 2 filhos. Um me deixou, ou seja, morreu, né? E eu disse, eu fui despedaçado, seu Jacó falando, eu fui despedaçado porque o meu filho morreu. Eu não vi mais até hoje. Se tirardes este de junto de mim e lhe suceder alguma desgraça, na aflição farias descer minhas cãs ao Sheol. Parece um palavrão isso, mas vamos lá. Cãs significa cabelo. Então, descer cabelo significa embranquecer o cabelo, deixar aquele visto bonito do cabelo preto, do cabelo da pessoa mais nova, da pessoa sem muita preocupação para o cabelo branco. Então eu vou ficar tão preocupado, mas tão preocupado que meus cabelos vão embranquecer e eu vou ao Sheol. O Sheol significa lugar de aflições. Muitas vezes na mitologia antiga isso aí era purgatório, alguma coisa relacionada a isso. Então eu vou ficar de cabelo branco e vou ficar em tremenda aflição. Agora, se eu chego à casa de teu servo, meu pai, sem que esteja comigo o rapaz, cuja alma está ligada à alma dele, logo que vir que o rapaz não está conosco, ele morrerá. E teus servos na aflição terão feito descer ao Sheol, aos cães de teu servo. Ou seja, então se levar o menino e acontecer alguma coisa, o meu pai, o Jacó, vai ficar de cabelo branco e vai entrar no estado de aflição. Agora, se a gente também não levar o menino, nós é que vamos ficar assim. Olha que interessante, que situação que eles estavam, né? E, às vezes, sabe, para a gente agregar família de novo, a gente tem que ter essas situações. Nós temos que ter estratégias, às vezes uma briga de família, a gente tem que ter estratégia para reunir aquele pessoal todo de novo, quem sabe um renuncia daqui, outro renuncia de lá, e nós vamos reagregando a família. Aqui nesse ponto do Gênesis é que nós estamos vendo aqui claramente o valor da família. Penso que nós temos que analisar isso muito no centro espírita, sabe, a questão de família. O que é família? Eu tenho um seminário que eu dou sobre isso, né? Relação pais e filhos e família. Isso é muito importante sabermos sobre isso. Nós espíritas temos que ter muito entendimento para que a gente possa dar opiniões sensatas na sociedade. Porque nós estamos andando, tem muita gente dando muita opinião estranha, sabe? E teu servo se tornou responsável pelo rapaz junto a meu pai.
nestes termos: se eu não te restituir, serei culpado para com meu pai durante toda a minha vida. Agora que teu servo fique como escravo de meu senhor no lugar do rapaz, que este volte com meus irmãos. Então a ideia dele, a estratégia dele é o seguinte: eu vou levar o menino, e se lá o José achar que tem que ficar com o menino lá como escravo, eu vou me colocar, o Judá diz, eu vou me colocar no lugar dele, no lugar do menino, me faço escravo, aí você libera o menino. Ou seja, eu não vou permitir, não vou deixar que meu pai morra por causa disso. Então, você me dá essa licença de eu ficar no seu lugar, porque um menino ali não podia produzir muito, e o Judá, sim, ele era um adulto, ele podia produzir muito para as terras do Egito. Então, são jogos, sabe, meus amigos? Nós estamos vivendo ainda essa necessidade desses grandes jogos, desses grandes torneios, né? Tanto esses torneios esportivos como os torneios psicológicos que nós estamos vivendo e estamos buscando realizar para que a gente possa amadurecer espiritualmente. Vai chegar uma hora que nós não vamos mais precisar desses jogos. Nós vamos apenas nos confraternizar e essa fraternidade conjunta vai nos garantir uma coisa muito boa, que é a vivência em paz, com felicidade. Mas até lá temos que fazer isso, né? Como poderei eu retornar à casa de meu pai sem ter comigo rapaz? Não quero ver a infelicidade que se abaterá sobre meu pai. Está vendo a preocupação deles com família? Sabe? Hoje a gente vê filho aí, às vezes os filhos chegam a determinada idade, eles abandonam literalmente pai e mãe. Estou nem aí para pai e mãe, sabe? Eu só vou levar para meu pai e minha mãe aborrecimentos. Como nós vemos isso aí acontecendo, sabe? Esse desrespeito aos pais, que gerou o filho, que deu para ele ou para ela toda aquela situação para sair da fase de bebê, para chegar à fase adulta, e depois são simplesmente abandonados, porque, sim, claro que nós vamos encontrar defeitos nos outros, sabe? Eu vou encontrar defeito no meu pai e na minha mãe, como eles vão encontrar em mim, isso é natural, minha gente. Nós somos espíritos ainda saindo da irracionalidade, ainda sem muito conhecimento sobre nós e sobre a vida como um todo. E nós estamos aí fazendo essas coisas, sabe? Desalinhando-nos perante Deus, porque nós achamos que esse achismo é complicado. Então, vamos analisar, olha só, o José queria reunir a família. Então, eu vou dar víveres para vocês, se vocês forem lá na casa dos pais de vocês, que era o pai dele também, e trouxeram o meu irmão mais novo, que eu não conheço. Traz ele aqui. Sabe? José estava testando também ali essa integridade de família também. Ele queria saber como é que estavam os irmãos. Ele fez uma pesquisa. Aí o Judá falou, olha, se acontecer alguma coisa, eu fico como servo e libero o menino por causa do meu pai. Está vendo a relação, a rede intrincada de frequência familiar? Então eu preciso de viver, eu preciso do alimento. E eu tenho que trazer, então, o irmão que você quer que eu traga. Mas veja bem, se ele chegar aqui, se você quiser ficar com ele, por favor, me prenda. Mas deixa meu irmão embora, porque senão meu pai vai morrer. Olha quanta relação interessante aí. Nós estamos preocupados hoje realmente com isso. Acredito que pouca gente. Então nós temos que buscar essa relação de família para a gente não ir exilado aí para um outro planeta e chegar lá e ter que construir tudo isso de novo. Nós temos que pensar nisso, é sério essa questão do exílio. O exílio não é castigo, o exílio é aprendizado. Se nós formos exilados, nós vamos para um planeta que também é de Deus. E vamos chegar lá, mas só que a gente vai chegar lá e vamos ter que construir aquilo que a gente não conseguiu construir aqui. E vamos construir lá numa situação muito difícil, no meio ainda de espíritos muito brutos, que são espíritos primitivos que estão saindo da irracionalidade. Aqui não, aqui nós já podemos conviver com pessoas um pouco melhores, principalmente psicologicamente. É para pensar, sabe, meus amigos? Isso aí é tudo para a gente refletir muito. E eu vou ficando por aqui, porque já está encerrando aqui o nosso tempo, agradecendo a sua presença e
e continuando, né, a estudar até chegarmos ao final desse Gênesis, para depois vermos como se daremos continuidade nos outros livros. Muita paz para você, fique com Deus. Que Ele abençoe você, sua família, e se você tiver alguma opinião, algum comentário para fazer, por favor, nós estamos aqui prontos para receber a sua ajuda, tá bom? Muita paz.